Meu nome é Laura, e há 2 anos perdi meu marido, Ricardo, em um trágico acidente de carro. Desde então, minha vida tem sido uma constante batalha contra a dor e a saudade. Ricardo era meu melhor amigo, meu confidente e a pessoa com quem eu planejava envelhecer. Quando ele morreu, uma parte de mim se foi junto. Passei meses isolada, mergulhada em memórias e fotografias, tentando encontrar um jeito de seguir em frente, mas a tristeza parecia me engolir a cada dia. Ricardo sempre sonhou em conhecer a Grécia. Ele falava com paixão sobre as ruínas de Atenas, o pôr do sol em Santorini e as águas cristalinas de Mykonos. Nosso plano era fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas, assim que tivéssemos uma folga do trabalho. Porém, nunca tivemos essa oportunidade. Decidi que era hora de realizar esse sonho, mesmo que ele não estivesse mais ao meu lado. Pensei que talvez, ao seguir esse roteiro que ele tanto desejava, eu pudesse encontrar algum tipo de paz. Então, comprei um bilhete para o Cruzeiro dos Tesouros da Grécia. Seriam 2 semanas navegando pelo mar Egeu, com paradas em Atenas, Santorini, Éfeso, Mykonos, Volos, Tessalonique e, finalmente, de voltas a Atenas. Achei que visitar esses lugares onde Ricardo sempre quis ir poderia me ajudar a sentir-me mais próxima dele de algum jeito. No dia da partida, enquanto o navio deixava o porto de Pireu, em Atenas, senti uma mistura de tristeza e esperança. A tristeza pela ausência de Ricardo e a esperança de que essa viagem pudesse me trazer algum tipo de alívio. Olhei para o horizonte, tentando imaginar o que ele diria se estivesse ali comigo. Talvez ele sorrisse e me dissesse para aproveitar cada momento, pois a vida é curta e preciosa. E assim começou minha jornada pela Grécia, com o coração pesado, mas determinada a encontrar um pouco de luz na escuridão que se instalara em minha vida. Na primeira noite no cruzeiro, após nos afastarmos de Atenas, decidi explorar o navio. Não queria passar a noite trancada na cabine, revirando memórias. O cruzeiro oferecia uma infinidade de atividades, mas eu optei por um bar tranquilo, longe da agitação das festas e dos shows. O bar era pequeno e aconchegante, decorado com luzes suaves e móveis de madeira escura. Sentei-me no balcão e pedi uma taça de vinho. Enquanto bebia, observei os outros passageiros, a maioria em grupos ou casais, todos aparentemente felizes. Foi então que o vi pela primeira vez. Ele estava sentado sozinho em uma mesa no canto do bar, parcialmente envolto em sombras. Era um homem de aparência mediana, talvez em seus 40 anos, com cabelo castanho longo e uma barba um pouco desleixada. O que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Eles eram intensos, quase penetrantes, e estavam fixos em mim de uma maneira que me fez estremecer. Tentei ignorar o desconforto inicial, convencendo-me de que ele provavelmente estava apenas perdido em pensamentos ou olhando em minha direção sem realmente me ver. Voltei minha atenção para o meu vinho e tentei relaxar, mas sentia seu olhar queimando minha pele. Olhei para ele mais uma vez e desta vez, nossos olhos se encontraram. Ele não desviou o olhar, não sorriu, nem fez qualquer gesto. Apenas continuou me encarando. Aquela troca de olhares durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Decidi que era hora de ir embora. Deixei algum dinheiro no balcão e me levantei, tentando parecer despreocupada. Saí do bar e caminhei rapidamente pelo corredor do navio, tentando afastar a sensação perturbadora que aquele homem me causara. De volta à minha cabine, fechei a porta e me encostei nela, respirando fundo. É só impressão sua, pensei. Está sendo paranoica. É só um homem qualquer, talvez até um passageiro solitário como você. Decidi não dar mais atenção ao incidente. Afinal, estava ali para tentar encontrar paz, não para alimentar novos medos. Na manhã seguinte, acordei determinada a aproveitar o dia. O navio chegaria a Santorini, uma das ilhas mais belas da Grécia.
Fiquei empolgada com a perspectiva de explorar aquele lugar mágico. Ignorei completamente a inquietação da noite anterior e me preparei para desembarcar, pronta para continuar minha viagem e, talvez, encontrar um pouco de consolo nas paisagens deslumbrantes que Ricardo tanto sonhava. Chegando a Santorini, desci do navio cheia de expectativas. As casas brancas com telhados azuis, as ruas estreitas e a vista do mar Egeu eram exatamente como Ricardo descrevia. Passei a manhã explorando a ilha, tirando fotos e tentando absorver cada detalhe. Almocei em um restaurante charmoso e, quando o sol começou a se pôr, decidi que era hora de voltar para o navio. Foi quando o vi novamente. Ele estava do outro lado da rua, perto de uma loja de souvenirs. A mesma aparência, a mesma postura e, mais uma vez, seus olhos fixos em mim. Meu coração disparou. Não pode ser coincidência, pensei. Tentei manter a calma e caminhei em direção ao porto, evitando olhar para trás. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando finalmente cheguei ao navio, corri para minha cabine e tranquei a porta. Minha mente estava a mil. Ele não pode estar me seguindo. Pode? Nos dias seguintes, o cruzeiro nos levou a Éfeso e Mykonos. E, para meu horror, ele estava lá também. Em Éfeso, o encontrei perto das ruínas antigas, observando-me de longe. Em Mykonos, ele estava parado em uma das praias, novamente com aquele olhar fixo e perturbador. A cada nova aparição, a sensação de ser seguida se intensificava. Comecei a questionar minha sanidade. Estou imaginando coisas? Perguntei a mim mesma. Mas a frequência das aparições era demais para ser uma mera coincidência. Eu não conseguia mais aproveitar a viagem. Cada vez que desembarcava, sentia seus olhos em mim, mesmo que ele não estivesse à vista. A paranoia tomou conta de mim. Evitei lugares movimentados, preferindo ficar em áreas mais seguras e visíveis. Mas isso não ajudava. A sensação de ser observada era constante. Em Volos, ele apareceu novamente, desta vez mais perto do que antes. Eu estava em um café, tentando me acalmar com uma xícara de chá, quando o vi sentado algumas mesas adiante. Ele não disfarçou o olhar desta vez. Senti um pânico avassalador. Levantei-me abruptamente e saí do café, quase correndo de volta ao navio. Minha mente estava em turbilhão, e a única coisa que conseguia pensar era que precisava de ajuda. Quando chegamos a Tessalonique, decidi que era hora de confrontá-lo. Não podia mais viver com aquele medo constante. Passei o dia todo nervosa, esperando encontrá-lo novamente. E ele apareceu, como sempre. Desta vez, no meio de uma praça movimentada. Enchi-me de uma coragem desesperada e comecei a caminhar em sua direção. Assim que ele me viu se aproximando, virou-se e correu. Segui-o pelas ruas estreitas e movimentadas, determinada a obter respostas. Ele virou uma esquina, e quando cheguei lá, ele havia desaparecido. Parei, ofegante e frustrada. Olhei ao redor, mas não havia sinal dele. A adrenalina ainda corria em minhas veias quando voltei para o navio, confusa e assustada. Eu não sabia o que pensar ou fazer. A presença dele era uma sombra constante, e eu não conseguia entender porquê. De volta ao navio, a inquietação não me deixava em paz. Precisava entender quem era aquele homem e por que ele parecia me perseguir em cada porto. Com a determinação renovada, sentei-me em frente ao meu laptop e comecei a investigar. Primeiro, procurei notícias recentes sobre desaparecimentos ou crimes nas cidades que havíamos visitado, mas nada parecia relevante. Então, decidi buscar de outra forma. Acessei um site de pessoas desaparecidas, digitando características que consegui lembrar do homem. Idade aproximada, cabelo castanho, barba. Rolei por várias páginas, mas nada parecia combinar. Quando estava prestes a desistir, uma foto me fez congelar. Lá estava ele, ou pelo menos alguém incrivelmente parecido, listado como desaparecido. O nome dele era Ricardo, o mesmo nome do meu falecido marido. Senti um arrepio profundo,
uma sensação de que o chão estava se abrindo sob meus pés. A ficha de desaparecimento informava que ele tinha sumido há 2 anos, exatamente na mesma época em que meu marido faleceu. O choque foi tão grande que precisei de alguns minutos para processar a informação. Comecei a pensar que aquilo não podia ser coincidência. O que significava tudo isso? Será que Ricardo estava vivo e me perseguindo? Mas por que ele faria isso? A semelhança era assustadora, e o fato de ele ter o mesmo nome era perturbador demais para ser ignorado. Cada aparição dele agora parecia fazer sentido de uma forma distorcida e macabra. Passei o resto da noite em claro, refletindo sobre o significado desses encontros. Será que Ricardo estava tentando me enviar uma mensagem? Ou era apenas minha mente tentando preencher o vazio deixado pela sua ausência? A cada hipótese, sentia um misto de medo e esperança. A ideia de que ele ainda estivesse de alguma forma presente era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, desci do navio em Pireu, determinada a confrontar o homem. E lá estava ele, esperando-me no porto. Decidi segui-lo, mantendo uma distância segura. Ele se dirigiu a um beco isolado, e quando me aproximei, virei a esquina para encontrá-lo cara a cara. Ricardo? Minha voz tremeu. Ele se virou lentamente, e foi então que a máscara caiu, revelando o rosto de meu marido. Eu não podia acreditar. Ele estava vivo, disfarçado e me perseguindo. Meu coração disparou, misturando choque, raiva e confusão. Por quê? Minha voz era um sussurro, mal conseguindo formar a palavra. Ricardo deu um passo à frente, seus olhos fixos nos meus. Laura, eu nunca morri, ele disse, sua voz suave, mas carregada de uma intensidade perturbadora. Foi tudo uma mentira, uma maneira de me afastar e proteger você. Proteger-me de quê? Perguntei, minha mente girando. As memórias, o luto, a dor, tudo parecia uma cruel farsa agora. De mim mesmo, ele respondeu, sua expressão misturando arrependimento e desespero. Eu me envolvi em coisas que não deveria. Pessoas perigosas. Eles ameaçaram você. Eu pensei que se fingisse minha morte, poderia mantê-la segura. Eu recuei, incapaz de processar a torrente de emoções. Então você me perseguiu, me aterrorizou. Por quê? Eu só queria ter certeza de que você estava bem, mas acabei perdendo o controle. Ele disse, estendendo a mão para mim. Perdoe-me, Laura. Antes que pudesse responder, tudo ao meu redor começou a desmoronar. As paredes do beco começaram a desaparecer, revelando uma sala branca e estéril. Fui abruptamente despertada por uma voz suave. Laura, está tudo bem. Você está segura. Abri os olhos, confusa e desorientada. Estava deitada em uma cama de hospital. Um médico e uma enfermeira estavam ao meu lado. Você teve um surto psicótico, explicou o médico. Estamos tentando um novo tratamento para ajudá-la a lidar com a perda de Ricardo. As suas alucinações foram parte do processo. Eu estava em choque. Tudo tinha sido uma ilusão, uma criação da minha mente perturbada. Ricardo realmente havia morrido e eu estava lutando para aceitar isso. As imagens, as perseguições, tudo fazia parte do tratamento psiquiátrico. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto a realidade me atingia. A dor era tão real quanto antes, mas agora sabia que precisava de ajuda para superar. Aceitar a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a cura. Enquanto a equipe médica me confortava, prometi a mim mesma que encontraria uma maneira de viver com a perda, honrando a memória de Ricardo, sem perder minha sanidade. Eu estava determinada a seguir em frente, um passo de cada vez, na esperança de um dia encontrar paz. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até logo!